Galera, mais uma vez aqui hoje para falar sobre o mercado de roupas voltadas para o bodyboard. Vou falar também um pouco sobre a minha ótica, minha perspectiva sobre o mercado surfwear hoje. Vou compartilhar um pouco sobre a minha visão, minha forma de ver e estampas voltadas para o público do bodyboard, ou seja, para bodyboarder, para a galera que pega onda de bodyboard. Esse é um mercado, digamos que ele é parecido com o mercado do surf, mas ele tem uma particularidade. A galera do bodyboard surfa com equipamento diferente, na maioria das vezes surfa ondas diferentes, ainda que dentro d'água é todo mundo igual. Eu sou dessa percepção. Eu acho que o importante é se divertir. E surf, bodyboard, body surf, pra mim é tudo a mesma parada quando a gente está dentro d'água. Mas cada esporte, digamos, tem a sua maneira de se expressar quando a gente se refere a estampas de camisa, quando a gente, se refere a marcas mesmo relacionadas. Então, muitas marcas, micromarcas surgem de galeras, de pessoas, as chamadas crew, que são pessoas que pegam onda de peito, ou de bodyboard, ou de surf, e formam uma crew, onde ali eles vão vestir o que eles gostam, vão usar as estampas que eles criaram, e isso é um movimento muito genuíno. Eu acho isso muito maneiro. Faz parte, tanto o surf, quanto o body surf, quanto o bodyboard e o skate ele é composto por várias crew, que são as galeras, que se reúnem, amigos, e formam uma crew. Esse é o mercado micro. Eu atendo muito marcas que estão começando, justamente essas crew, marcas pequenas. É muito bom colaborar com essa galera. Mas o que eu tenho para compartilhar aqui hoje é sobre o mercado de bodyboard, que é um mercado que eu me dedico há mais ou menos uns 20 anos e que eu venho notando que desde 2005 ou até um pouquinho mais longe, na década de 90 não existia marcas de bodyboard. E aí, com o começo dos filmes VHS, começaram a surgir roupas relacionadas a bodyboard. Então, eu lembro muito bem quando uma marca de pranchas, como a Tubes ou como a BZ, quando as marcas de pranchas que tinham como carro-chefe o desenvolvimento de pranchas de bodyboard, quando essas marcas desenvolviam t-shirts, eram as minhas favoritas, porque tinha muita verdade ali, Então era de bodyboarder para bodyboarder. E quando a gente vestia Quicksilver ou marcas de surf, quem pega onda de bodyboard veste, mas não é a mesma entrega, não é a mesma, não é a mesma identidade. Então o mercado de bodyboard, o mercado de bodyboard, sendo mais específico, roupas, casacos, bermudas, t-shirts, tudo isso começou a nascer lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90, quando as marcas de bodyboard, de pranchas, e os filmes de bodyboard, essas crews, começaram a desenvolver produtos. Isso não chegava pra gente. E eu lembro que foi uma marca da galera lá de Taquatiara que me fez entender o que era uma marca de bodyboard, que depois virou de surf também, que foi a Q Lifestyle, que tinha como propósito os filmes, e junto dos filmes começou a produzir roupas de bodyboard. E era uma sensação, digamos, genuína, não só de ser uma parada de Taquatiara,
uma iniciativa de Taquatiara, mas também 100% bodyboard. E que a parada ficou tão entre amigos, tão entre a galera do Rio e outros estados, que o surf entrou naturalmente. A galera do surf e do bodyboard sempre foi amigo, nunca teve divisão. Então a marca virou surf também. Então, galera, esse mercado de estampas de bodyboard, que eu acompanho já há alguns anos e colaboro há algum tempo, eu lembro que quando o Dudu foi patrocinado por uma surf shop lá do Plaza Shopping de Niterói, chamada Tripler, e ele começou a desenvolver ações com a Tripler, do brother Fabrício. E aí, cara, rolou de eu redesenhar a logo deles. E aí eu puxei a logo deles, que era totalmente... parecia até a logo da Taco. Era uma logo bem caretona. E aí eu criei um símbolo redondo com um T, como se fosse uma seta riscada no meio. Lembrava até a marca do Tony Hawk lembrava um pouco, mas na mesma pegada. E aí foi uma oportunidade da marca se mover no sentido visual de mais atitude, radicalidade, digamos, né? A partir do momento que tinha atletas que surfam com radicalidade, né, envolvidos. Então, inclusive, na época da Tripler, não existia esse risco que hoje existe, de você comprar uma bermuda pela internet, comprar um casaco pela internet e chegar um produto ruim. Chegar um produto, digamos, com cara de falsificado, que é o que acontece muito hoje. Há 2 anos atrás, eu comprei no site da Kicksilver um board short, devolvi, não curti, achei a qualidade muito ruim. Comprei um casaco também, não curti, devolvi. Então a galera que tá, os representantes hoje no surfwear no Brasil, tem muita marca. Como eu não vivo isso todos os dias, eu não sei se é por falta de material ou se é porque o olho cresce e aí o faturamento fala mais alto do que a qualidade. Mas hoje em dia o surfwear, de maneira geral, principalmente essas marcas grandes, tem muitos produtos que estão deixando a desejar, né? Alguns outros ainda, tipo uma calça jeans, você ainda encontra uma qualidade, mas t-shirt, a maioria, board short, né? Então, vamos lá, voltando aqui, eu vou transitar hoje pelo mercado do bodyboard e o mercado do surf, tá? O assunto hoje eu vou navegar pelos dois. Então, galera, o mercado do bodyboard voltado para roupas sempre foi uma paixão para mim. E de certa forma eu sei que é um sonho de consumo todo bodyboarder ter a sua própria marca. E hoje, em pleno 2026, mais do que nunca, a gente está vivendo esse momento. Na década de 90 a gente tinha Baitico e Headley como as 2 maiores marcas do Rio para consumir. Na minha percepção, existiam diversas outras, não muitas, mas outras marcas que existiam. Mas Baitico e Headley eram as mais punks. Sempre as combinações de cores mais bonitas, mais bom gosto envolvido. Era a marca mais maneira. As duas, né? Que depois trabalharam juntas em vários produtos. Hoje não. Hoje você tem muitas marcas grandes que estão perdendo esse aspecto genuíno. E você tem muitas marcas pequenas com propósitos gigantes. Marcas que às vezes não têm o material top, como uma Oakley, né? Mas que tem qualidade, tem bom algodão, tem bom gosto, boas cores, né? E para ser um pouco mais específico, quando a gente entra no Google hoje e pesquisa camiseta de bodyboard, o que a gente vê é isso aqui, ó. And Jade, our friends are all talking, but no one. Então, galera, pode parecer preciosismo
ou que eu tenho a proposta de entregar algo muito melhor, mas tem uma parada que é muito claro. Essas estampas de ondinha com bonequinho de bodyboard, isso já deu, né? E se eu hoje quiser chegar em casa agora, comprar uma t-shirt de bodyboard pela internet, uma camiseta para vestir, para dar um rolê, eu não vou achar. Não tem. Não estão produzindo. E eu vou te contar por quê. O mercado, ele costuma seguir o que está funcionando. Muitas vezes copiando, muitas vezes produzindo aquilo que vende, né? Então, o mercado do bodyboard, ele tem um bloqueio. Porque ao mesmo tempo que a galera que pega onda de bodyboard, ela é carente de produtos, quem tem grana e pode investir, tem medo, não quer investir. Então, eu converso com uma galera que tem a oportunidade de produzir estampas e todo mundo tem medo. Todo mundo tem receio. Então, eu passei a produzir t-shirts de bodyboard de uma maneira muito seleta. Ou seja, eu crio uma estampa e deixo ela disponível para que ela seja produzida praticamente sob demanda, customizada exclusivamente. Mas galera, eu vou contar uma parada para vocês. Lidar com um mercado que precisa de uns banji numérico, né? Uma mentalidade que precisa sempre de algo muito impressionante atrelado para aquilo levar a pessoa a consumir. Essa manobra eu não entro. Eu não entro nesse jogo e acabo, digamos, batendo de frente, né? Porque o mercado, ele faz aquilo que as pessoas querem comprar. Então não é à toa que quando tem um produto vendendo muito, vai todo mundo falsificar aquilo, porque o desejo de ter aquilo é tão grande que até de segunda mão a galera leva. E hoje em dia, considerando o alto preço de tudo no Brasil, o golpe, né, essa guerra que os Estados Unidos da América, essa condição que ele impõe, essa submissão, né, quando a gente fala de moeda, a moeda norte-americana vale muito mais que a moeda do Brasil, né, o real. Então isso já é uma guerra que eles já ganharam e os produtos chegam aqui muito caro. E quando chegam aqui, o mercado oportunista do Brasil ainda bota uma porcentagem muito grande em cima, quer faturar também. Então, lá na ponta, o consumidor meio que chora, ou, né, nem todo mundo consegue. E aqueles que têm uma condição financeira de comprar, eles adquirem o ticket de cidadão especial e de poder. Não é mesmo? A gente não vive numa sociedade do espetáculo que aplaude aqueles que têm vantagem, que aplaude aqueles que esbanjam, que é a noção a noção base de valor de muita gente, né? Você tem que ter, você tem que, né? E lá fora é outra parada, todo mundo tem acesso. Você trabalha e você tem acesso. Aqui no Brasil não. O Brasil ele foi condenado a não ter acesso a uma qualidade de vida melhor. Então muita gente escolhe o caminho do crime, escolhe esquemas, escolhe vender o corpo, escolhe apelar, né? Isso não justifica, porque eu nunca fui para esse lado. Não estou justificando, mas eu entendo por que tanta gente se corrompe. Para mim é uma, digamos, uma derrota do espírito muito grande. Você vender a tua alma em troca de dinheiro, de status, né? Mas cada um tem o seu timeline aqui nesse plano, nessa existência. No final, a fatura vem no meu nome, né? Não vem a fatura de ninguém para mim. Então eu tenho minhas contas a prestar nessa jornada. Então, galera, o mercado de estampas de bodyboard é um mercado, digamos, restrito,
será que é essa a palavra? É um mercado que ninguém quer investir. Empresários, investidores, ninguém quer investir. E ao mesmo tempo, uma galera carente, né? Então, no meio disso tudo, vão surgindo pequenas marcas, uma galera acreditando. Eu, por iniciativa própria e por criatividade, né, eu decidi criar a Hyper Zero, que foi um nome que eu criei, que significa não hypado, ou seja, hype zero. Não existe busca por like, por hype. Hyper Zero é o sentido da parada. E tem muita gente que está nessa, que está vivendo um fluxo contrário ao da maioria, que quer viver a vida numa boa, tranquilo, que não quer aparecer, que não vai vestir um passarinho só porque aquela peça traz um status. Eu, na real, galera, acho até bem medíocre. É até feio falar isso, né? Mas eu acho bem medíocre aquele que veste uma peça para ostentar uma imagem, Mas eu entendo a psicologia da parada. São pessoas que têm um emocional escangalhado e a sociedade cobra, né? Não é a lógica da sociedade. Não vai te julgar, não vai te avaliar pela tua imagem. E nem todo mundo tem o espírito livre de criar, de burlar essa mania. E as pessoas caem mesmo. Então, o mercado do bodyboard, aproveito para deixar aqui o convite para entrar no meu site aqui, ó, yuricarvalho.com. Eu tenho um catálogo gigante lá, com bastante estampa, logo. Hoje vou atualizar ele com alguns pôster. Eu curto criar alguns pôster, né, que é mais para linha editorial. Então, galera, o mercado do bodyboard, ele hoje, eu sinto que a maior galera tem medo. E muitas vezes, cara, eu tenho visto ultimamente que quando você conversa com um dono de marca, né, tenta convencer ele a melhorar a logo dele, a tentar trazer um pouco de visão nesse sentido, muitas vezes parece que você, como profissional, você está fazendo um favor em melhorar a marca do cara. Então existe muito uma resistência, e sem contar que tem uma galera que tem loja física, vende prancha, enfim, e tem uma logo ali que foi feita, dá pra ver que não foi feita por um designer, foi feita de um jeito ali para quebrar um galho, e sempre tem um jeito de entregar, né, o melhor. Nem sempre é com altos orçamentos, né? Então o mercado do bodyboard, eu acredito que ele é bem restrito, mas que ao mesmo tempo tem uma galera que ama o mercado do bodyboard, né? Às vezes tu tá dentro d'água, vem uma ideia de uma estampa e aquilo veio a partir de algo que tu viveu, isso é genuíno, né? Então o meu trabalho, né, hoje, a minha criatividade, ela tá à disposição da galera que quer fazer acontecer nesse sentido. E ao mesmo tempo eu tenho uma batalha interna de não repetir padrões que eu acredito que não dão certo. Padrões que ou não são de bom gosto, ou padrões de marcas que não investem na própria imagem, né? Não coloca ali um gás. E ao mesmo tempo não poderia deixar de dar os parabéns para as marcas pequenas, médias, que estão acreditando em suas jornadas, que pagam um designer para criar suas campanhas, suas comunicações. E a minha expectativa daqui para frente é colaborar muito com essa galera. É uma satisfação gigante poder ver sonhos saírem do papel. E o que é mais maneiro, galera,
poder apoiar no sentido da estética mesmo, né? Na direção, né? Na forma como a marca se comunica. Porque acontece muito comigo de atletas ou marcas me contratarem para criar uma logo, mas se essas marcas, se esses projetos não têm um branding, uma direção de arte alinhada, eles vão ter uma logo nova, mas vão estragar a jornada da marca. Então isso acaba demandando orçamento, tempo, estudo, e pequenos projetos parecem não ter tempo para isso. Então esse é um dos pontos de maior desafio, né? Você conseguir entregar o que tem que ser entregue para uma marca, mas num cenário que muitas vezes não tem orçamento, os próprios proprietários às vezes não dão nem atenção para isso. E não estou falando de marcas que eu atendo, eu me refiro a marcas que eu já atendi, né? O mercado de uma maneira geral. Eu sou freelancer e o meu papel é vender o meu trabalho. Estar aqui hoje falando sobre isso tem um aspecto de curiosidade, né, para que pessoas que viveram mesmo ou curtem esse assunto possam se entreter com o que eu estou trazendo, possam participar comentando aqui. Mas o principal é fazer acontecer, né? Poder realmente ajudar marcas a nascerem e nascer de uma maneira alinhada, de uma maneira, né, bem dirigida. Vamos lá, vamos descer aqui. Mais um fim de tarde. Hoje não tem uma nuvem no céu. Tá muito limpo. Tô aqui, tem um cafezal aqui gigante. As últimas luzes lá. Então, galera, como eu tava falando, mais um dia se foi. Tô aqui nas últimas luzes e me veio essa inspiração hoje para falar um pouco do mercado de roupas voltado para a galera do bodyboard. E eu falei também um pouco da minha visão do surfwear, mas aproveitando aqui esse final de luz, ainda que esse EP já tenha passado dos 20 minutos, e se você chegou até aqui, aproveitar para agradecer teu interesse, né? Deixa uma curtida aí, manda para algum brother que reflete sobre isso, que fala sobre isso, que se importa sobre esse tipo de assunto. O mercado do bodyboard, ele hoje parece ser um tipo de mercado que ninguém quer investir. Mas o mercado do surf também, ele tá muito doido, né? Porque tá tudo mudando. E galera, vou contar uma parada aqui. Eu sou dos anos 90, eu sou da década de 90, 2000 ali, e eu peguei outros tipos de bermuda, eu peguei outros tipos de t-shirt, outro tipo de acabamento para o surfwear. Na minha época você ia na surf shop e comprava ali a peça com qualidade, era tudo bem feito, não era o risco de hoje, que hoje você tem o risco de comprar um produto que não é bom. E eu vejo hoje, desde os atletas que estão ganhando as etapas da WSL, que estão perseguindo o título mundial, essa galera tá envolvida com dinheiro, galera, né, enfim, envolvida com grandes marcas. Então é como se aquela paixão, aquele romance do surf raiz, do surf de você ir para um pico, pegar altas ondas com os amigos, isso parece que foi se perdendo. Mas eu tô vendo ao mesmo tempo que uma galera como os australianos, que não estão como os brasileiros dominando a WSL. Então me parece que eles estão indo mais para esse lado de vídeos, de produção audiovisual,
O próprio havaiano mais sinistro de todos, na minha opinião, o John. Ele tem uma equipe absurda de audiovisual. Para mim é o cara que eu assisti esses dias, o último Surf Reddit dele, e tá alucinante. Me fez, o tipo de edição me fez voltar lá na época das fitas VHS, que você assistia cada clipe com calma, né? Cada clipe tinha a sua importância, cada clipe tinha um som irado. Então eu tô vendo que tem uma galera que tá indo pro lado do free surf, surf trip. E o mercado, galera, vou ser bem sincero, o mercado é isso. Não dá pra gente determinar que década de 90 foi melhor, 2000 foi melhor, e não sei o que foi melhor. Isso é uma disputa, né, digamos, egóica, que não é saudável, né? Acho que a gente tem que respeitar, ainda que o surf hoje, o surfwear, né, as marcas de uma maneira geral, não tenham mais aí aquela essência dos anos 2000, do punk rock, né, do bermudão. Isso tudo foi meio que substituído. Mas eu acredito que tem espaço para todo mundo. Sabe? A gente não precisa se apavorar que só vai vender bermudinha curtinha. Na maioria das vezes sim. Mas a Billabong lançou agora. Agora não, já está lançando os long length, né, que as bermudas mais compridas. Lá fora tá rolando. E detalhe é que todas essas marcas ditas falidas, que estão falindo, né? Tem muitas notícias relacionadas a isso. Lá fora elas estão acontecendo. Os atletas estão com suas cotas, têm seus contratos. Talvez não seja tão bom quanto antes, mas eu vejo pela internet que tem muita parada acontecendo. Eu sei analisar um produto quando ele é bem feito, quando ele tem bom gosto. E lá fora, cara, a parada tá acontecendo, lógico. Em países de primeiro mundo, onde a moeda é forte, tudo é possível, né, galera? A gente tá num país, um Brasil, onde só um punhado que detém algum tipo de capital que consegue fazer acontecer. Mas a maioria, com criatividade, com bom gosto, com menos recurso, tá fazendo acontecer. E minha última mensagem aqui é muito importante que a gente consuma e que a gente procure por marcas pequenas. Porque desde que você se identifique, lógico, você não precisa comprar uma marca pequena porque só para apoiar um local. O maneiro é você apoiar uma marca que você se identifica com aquele princípio, com aquela galera, né? E hoje a gente vive a era das marcas. Digamos que os estudiosos vão dizer que é a era da marca pessoal, né? Onde cada pessoa virou a sua própria marca, onde cada um tem a sua própria marca. Quando você olha para os anos 90, a gente tinha que consumir aquelas marcas ali. Hoje não. Hoje, cada indivíduo é uma marca, cada galera de 3, 4 pessoas já é uma marca. E isso é muito bom. A gente tem que saber lidar com a diversidade. Quem tem criatividade, quem tem bom coração, lida com as diversidades de uma maneira legal, sem precisar atropelar ninguém. Então eu vou continuar acreditando no mercado do bodyboard, vou continuar atendendo. Esses dias agora eu vou contactar algumas marcas que estão no meu radar. Tem algumas marcas que eu estou preparando algumas propostas para levar melhorias, seja na logo, seja um pack de estampas. Eu estou me movimentando para isso. E galera, esse é o momento quando eu
como freelancer, faço esse papel de contactar pessoas que eu nem conheço, mas oferecendo o meu trabalho, isso a gente tem que ter um ego bem resolvido. Por quê? E agora essa vai para os freelancers, para quem está começando ou até para quem já é experiente. É um assunto. Quando a gente manda proposta para alguma marca, a gente tem 90% ali de ser ignorado. E mesmo eu sabendo que se aquela marca me contrata, eu tenho muita melhoria para entregar. Então é como se algumas marcas, estou falando de marcas pequenas, tá? Marcas que vendem prancha de bodyboard, marcas de revenda, todo esse circuito, né, de marcas pequenas de bodyboard. Mas muitas vezes, galera, o proprietário ele não quer mudar aquela logo, muitas vezes por vaidade, porque foi ele que riscou ali uma logo, ele não quer mexer naquilo. Outras por falta de verba mesmo. Outras vezes por falta de visão. Pô, um cara que tem uma marca de bodyboard, uma loja, e ele comercializa uma camiseta com um bonequinho e uma ondinha tosquinho, o que ele está entregando para os atletas? Eu não tô tentando vender um trabalho incrível, surpreendente, porque não é o surpreendente para mim que vende. Quando a gente fala de surpreendente, a gente tem a IA. A IA tá vindo aí surpreendendo todo mundo, faz layouts incríveis, né? E para uma sociedade do espetáculo, a IA vem como uma luva para impressionar todo mundo. Em menos de um minuto tá tudo pronto. Então a gente tem que saber lidar com tudo isso da melhor maneira, com todas essas opções, com todas essas variantes e se conectar com quem tem propósito, se conectar com marcas que têm fundamento. Eu acredito que muita coisa passa, mas bom gosto, criatividade, isso é para sempre. Então não dá pra gente fugir, né? Quando a gente quer um trabalho de excelência, de qualidade, sem bom gosto, sem criatividade não rola, né? Então é isso, galera. Volto nos próximos dias, talvez falando um pouco mais sobre o surfwear, talvez sobre o mundo, mas eu volto. Staying in her bedroom and ignoring all her friends. It's been a long weekend. There's no more strength to pretend. There's no more light inside the day. No aspirations or will to light the way. And in the dark, he slowly reaches for the